Carla Guapiaçu, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo bem? Gente, estamos com a Carla aqui no Acaso Cultural. Espero que vocês gostem da entrevista de hoje. A Carla é fonoaudióloga, preparadora vocal, professora de voz da Universidade Estácio e já fez participações em Rock Story, em Dez Mandamentos, tanto na Globo quanto na Record. Hein, Carla? Fala um pouquinho aqui pra gente da sua carreira, do seu trabalho como fono. Olha, primeiro eu quero agradecer pelo convite do Acaso Cultural, esse nosso bate-papo. Obrigada, Jéssica. Espero que vocês gostem também, que a gente tire bastante dúvidas sobre o trabalho de voz. Eu sou fonoaudióloga e sou atriz. E dentro da fonoaudiologia eu me especializei na área de voz e trabalho com preparação vocal e dando preparação vocal de cantores, de atores e de espetáculos, e como professora na cadeira de consciência e expressão vocal do curso de licenciatura em teatro da Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. Então, como atriz, eu fiz participações em algumas novelas, né? Rock Story foi uma delas, e Malhação, Amor à Vida. E o papel, assim, vamos dizer, mais importante, assim, eu fiz uns 10 mandamentos, que eu tive uma personagem que tinha nome, era Sara, e fiquei na última fase da novela. Também atuo no canal do YouTube chamado Amigos da Luz, e também fiz participação no Parafernália, já fiz alguns curta-metragens. Então, hoje em dia eu me divido assim entre a atuação e a preparação. Carla, assim, fala um pouco. Você começou como atriz ou como fono na sua carreira? Eu comecei como atriz, que eu comecei fazendo tablado com 13 anos. Caramba! E aí fiz a minha base de formação do tablado, fiz algumas peças infantis, e aí na hora do vestibular acabei fazendo fonoaudiologia, naquela época, alguns anos atrás. Fazer faculdade de teatro era uma coisa que, né, meus pais, não, eles, embora me incentivassem, me levassem para todos os cursos, mas na hora de escolher a faculdade eles achavam que eu tinha que ter uma outra formação também, além de atriz. E aí eu fui fazer fonoaudiologia, porque minha mãe é fonoaudióloga e eu já conhecia sobre a profissão. No início, quando eu entrei na faculdade de fono, eu achei que talvez eu pudesse trabalhar com a psicomotricidade, para trabalhar com o corpo dentro do teatro. E depois eu descobri as matérias de voz, as patologias de voz, e achei que tinha muito mais a ver com o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com comunicação. Aí, mas mesmo assim, quando eu terminei a faculdade, eu fiz primeiro uma pós na UERJ em psicomotricidade, depois eu fiz a minha especialização em voz. Então, primeiro veio a atriz, depois veio a fonoaudióloga. Você falando assim um pouco sobre preparação, o que para você, como fono, é primordial assim na preparação vocal de um ator? Primeiro, ele ter consciência da própria voz. A Uhum. gente não consegue reeducar, fazer trabalho nenhum, se o ator não souber os seus limites, não conhecer o seu aparelho vocal, né, não perceber até onde ele pode ir sem esforço, o padrão respiratório dele. Então, o primeiro de tudo é o ator ter consciência da sua própria voz, ele fazer uma autoavaliação sobre como é essa voz, por que essa voz se apresenta dessa ou daquela maneira. E depois ter disciplina, porque os exercícios vocais, eles são como exercícios de academia, a gente mexe com músculo. Então, aqui a laringe, esse tubo aqui no pescoço é a laringe, né? Que você consegue ver mexer aqui. E dentro da laringe, aqui no meio, estão as pregas vocais, posicionadas assim. E só que as pregas vocais são pequenininhas, então são pregas musculares. Qualquer esforço pode machucar. E como são grupos musculares, a gente precisa de um treinamento sempre, para que essa musculatura se adapte, se adeque às modificações que o ator precisar fazer durante as suas apresentações. Assim, quais são essas preparações assim? Porque
existem várias, né? Resistência, flexibilidade, extensão. Como funciona isso, assim? Olha, o que a gente precisa ter é uma musculatura que esteja livre de tensão, então num estado de relaxamento, que ela tenha um tônus na musculatura, ou seja, uma força na musculatura que consiga sustentar o fechamento das pregas vocais sem esforço, só mesmo com a própria musculatura fazendo o fechamento, sem precisar dar um tranco maior. A gente precisa ter flexibilidade, que é isso que vai possibilitar a mudança dos tons. Então, é quando eu alongo essa laringe, essa corda vocal, essa prega vocal. Quando eu alongo, eu consigo produzir os tons mais agudos. Quando eu abaixo, né, quando eu achato essa estrutura, eu produzo os tons mais graves. Então, eu preciso ter essa maleabilidade, essa flexibilidade da musculatura para passear por todos os tons. Preciso ter mobilidade, porque se tiver uma musculatura muito rígida, muito endurecida, além de eu fazer esforço e acabar provocando um problema de voz, a voz vai sair opaca, sem vida, sem colorido. Vai estar tudo muito tenso, muito abafado, muito estrangulado. Então, eu preciso ter tônus, flexibilidade e mobilidade para essa musculatura. E dá para se ver a olho nu o que realmente o aluno precisa trabalhar? Dá para a gente ouvir naquela voz, por exemplo, se for uma voz rouca, aí eu vou te dar vou provocar com a minha voz. Uma voz rouca é uma voz que tem ruído, não Sim, é a grave. minha. Mas a sua até que ela está mais agravada, ela não está falhando. A voz rouca, aquela rouquidão clássica que falha, que tem muito ruído, né? Isso a gente percebe logo. E aí a gente fica atento. Será que está gripado? Porque a gente também, né, precisa observar se não é um episódio. Não é porque eu escutei um dia a sua voz rouca e eu não conheço a sua voz, eu não tenho... Não faz parte do meu convívio, assim, encontrar com você, então eu não sei se é episódico ou não. Sim. Mas a gente precisa ficar atento. Então, se eu percebo que uma voz tem se mantido rouca por mais de 15 dias seguidos, isso é um sinal de alerta, que precisa procurar um médico, um otorrinolaringologista, porque pode ter alguma alteração já na estrutura da prega vocal, ou se você está sendo reinfectado, né, por pegando uma virose atrás da outra, né, uma gripe mal curada, pneumonia mal curada, é porque o seu sistema imunológico está baixo. Então, precisa fazer um tratamento para melhorar essa imunidade. Então, assim, o que eu consigo fazer é perceber a voz. A voz está mais no nariz, a voz está mais para dentro, está rouca. Isso eu consigo perceber. Agora, a gente só vai saber o que tem aqui dentro, né? Se tem a gente chama os problemas vocais popularmente de calo. Calo nas pregas vocais, mas esses calos podem ser nódulos, pólipos, cistos. Existem outras patologias de voz que é a fenda. Tem 3 tipos de fenda, enfim. Tem várias patologias que podem acontecer na laringe com a nossa voz. Mas eu só consigo atestar isso com um exame de imagem, que chama videolaringoscopia, que é um exame que o otorrino faz, né, com uma cânulazinha flexível, não vai enfiar na garganta, né, diferente da endoscopia, então ele para na base da língua e tem uma microcâmera aqui que vai filmar aqui o movimento das pregas vocais. Ele vai pedir para você emitir a vogal I, a vogal A, para ele ver o movimento, ver as ondas da mucosa das pregas vocais, e aí ele vai identificar se tem alguma alteração estrutural naquela mucosa, naquela musculatura no entorno. Então, assim, eu não posso afirmar, ouvindo a sua voz, que você, por exemplo, a sua voz é rouca, então eu vou dizer, Jéssica, você tem um nódulo. Eu não tenho como afirmar isso sem ver a imagem. Eu tenho como te dizer, Jéssica, essa rouquidão está durando muito tempo? Você já procurou investigar qual é a causa, né? Porque tem várias causas. Pode ser
por abuso vocal, pode ser uma rouquidão alérgica, pode ser pelo uso do cigarro, pode ser por uma alteração emocional. Então, são muitas coisas que podem estar provocando aquela rouquidão. Por isso que a gente, assim, para eu saber qual grupo muscular que eu preciso atuar, e aí tem exercícios específicos para cada grupo muscular, eu sempre peço que o ator ou o profissional da voz procure um médico otorrino para fazer esse exame da videolaringoscopia, para a gente estar com uma base mais segura, né, para o nosso trabalho. Complicado, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Você tá num show e de repente você acaba trazendo problemas para sua voz, né? Um grito, né? Sim, sim. Tem gente também, isso tem a questão da predisposição também, né? Tem gente que tem a musculatura mais fragilizada, então qualquer grito, qualquer falar mais alto já machuca. Tem outras pessoas que são mais resistentes Sim, e aí fazem abuso vocal durante muito tempo até aparecer o sim. problema. Eu tenho até amigos assim que fazem extensões e gritam e, nossa, e a voz tá ali potente, forte. Eu já não consigo. Isso vai depender muito, né, da característica de cada um mesmo, de estrutura, de Genética mesmo. idade, genética, É. tudo isso. Assim, mas eu queria também saber um pouco sobre a questão da escuta do ator, a escuta musical também, a sua percepção em relação à sua própria voz, se você escuta a sua voz de forma distorcida, que tipo de trabalho vocês fazem para que essa pessoa possa ampliar a escuta dela? A gente faz, eu costumo usar muito gravação, né? Então, boto você para falar um texto ou para você se apresentar e eu estou gravando a sua voz e depois coloco para escutar. Então, Uhum. você ouvindo a sua própria voz, a gente sabe que a gente não reconhece a nossa própria voz gravada logo, porque para a gente soa diferente, porque quando eu estou falando assim normalmente com você, eu tenho o retorno da minha voz de duas formas. Eu tenho o retorno por via óssea, que é por dentro do meu corpo, então minha voz está ecoando aqui por dentro e eu estou ouvindo, e por via aérea, que é quando ela sai e todo mundo escuta essa voz. Quando essa voz está gravada, eu só tenho retorno por via aérea. Então eu não reconheço, eu tenho uma dificuldade, nossa, minha voz é assim mesmo, tal. Mas é assim a sua voz. Então, assim, a voz que a gente escuta, por exemplo, gravei agora, assim, a minha voz. A voz que eu escuto é a minha voz, concretamente, sempre? Sim, é assim, pode ter distorções, porque os aparelhos de amplificação de som, né, gravação, tudo, eles têm algumas alterações, mas geralmente a voz que eu ouço sua gravada é a voz que você vai. Quer dizer, a voz que você vai ouvir sua gravada é a voz que eu ouço normalmente sua, porque eu também Nossa. só recebo essa voz pelo meio externo. E você, quando escuta a sua voz gravada, você escuta essa voz pelo meio externo também. Tá? Uhum. Então, Nossa. então a gente coloca para ouvir, e aí quando a pessoa diz, não gosto dessa voz, mas então vamos lá. Não gosta do quê? Você precisa entender o que é que te incomoda para a gente poder trabalhar. Não adianta só dizer, não, minha voz é horrível. Mas o que é horrível? É Sim. alta demais? Ou é baixa demais? É pouco articulada? Ela vai muito para o nariz? Ela fica abafada, presa aqui dentro? Ela é Aham. exagerada demais? Tem muita careta, muito maneirismo? Né? É o tom da voz que é fino demais, que é grosso demais? É uma rouquidão? Então, eu preciso identificar o que me incomoda. Que a Uhum. partir dessa identificação é que a gente consegue fazer um trabalho de reeducação dessa Uhum. voz. Então, a escuta a gente trabalha muito assim. Eu gravo, boto para você ouvir, depois você falando, você vai tentando perceber a sua voz, aí eu vou botar a voz de outra pessoa. Então, por exemplo, o trabalho que eu faço com o primeiro período da faculdade. Primeiro, eles fazem uma autoavaliação deles.
Então, eles passam uma semana todo dia avaliando o que acontece com a voz deles. Primeiro, eles escrevem com as palavras que vier à cabeça, não precisa ter termo técnico nenhum. Então, eles escrevem todo dia o que perceberam, que momentos que alterou, que não alterou, enfim. No segundo momento, eu peço para eles escolherem uma pessoa da convivência deles para eles avaliarem a voz. Então, vamos dizer que você seja minha irmã. Aí eu vou avaliar, ouvir a voz da minha irmã durante uma semana com o intuito de perceber o que ela faz de melodia, se a voz é muito alta, é muito baixa, é rápida, né? Se ela quase não fala. Então, eu anoto tudo. E no terceiro momento, eu peço para eles irem, né, para o YouTube e pesquisarem um orador, um professor, um apresentador que eles gostem, que eles se identifiquem e que eles observem em alguns vídeos dessas pessoas como é aquela voz que agrada a eles. Então, eu tenho a minha percepção, eu tenho a percepção do outro, de alguém próximo, e eu tenho a percepção de um profissional da voz. Tá? E com isso, a gente vai trabalhando o aumento dessa percepção auditiva, dessa capacidade de avaliação da própria voz e da voz do outro. E a partir disso, a gente faz os exercícios. Numa preparação vocal, por exemplo, de um elenco, eu fiz no final do ano passado, que esse ano a gente não teve teatro, então no final do ano passado, eu fiz a preparação vocal da peça chamada O Oráculo, um texto do Arthur Azevedo, com a direção da Ana Miranda. E eram 4 atores no elenco. Era a Lica Oliveira, o Luciano Zafir, Rodrigo Castro e o Luca Machado. E aí a gente tinha que trabalhar, eu fiz 2 trabalhos diferentes. Um com um grupo, que era o aquecimento de uma forma geral, essa questão de ouvir a sua voz, de perceber dos cuidados com a voz, e um outro trabalho individualizado para cada personagem. Porque aquele personagem, como se é uma história de época, se passava no início do século XX, tinha maneiras de falar diferentes do que a gente fala hoje. Então, eu não podia falar para você, tinha que ser para você. Aliás, você nem se usava, para o senhor, para o doutor. Nossa então, senhoria. tem uma formalidade na fala que a gente tinha que colocar para os atores, porque eles tinham, realmente, a gente tem um vício da nossa fala cotidiana. E numa história de época, a gente precisa se adequar a isso. Então, a gente tinha o aquecimento global, assim, o que servia para todo o elenco, né, que era para colocar respiração, soltar articulação, projetar a voz, e tinha o específico para cada personagem, quem ia jogar mais para o agudo, quem ia jogar mais para o grave, quem tinha que articular mais, porque tinham determinados atores que economizavam na articulação, e aí ele precisava de mais. Então, o trabalho é bem diferenciado, depende do objetivo que cada ator ou que cada personagem tenha. Carla, em relação ao mau uso da voz, assim, quais são as características do uso inapropriado da voz? Assim, Então, a gente não só na carreira, né, do ator, mas em geral. Então, a gente considera como abuso vocal, como mau uso da voz, quando você fala fora do seu tom médio durante muito tempo. Então, a minha voz é essa, eu tenho um tom médio para agudo. Se eu falar assim, eu subi um pouco o tom da minha voz, mas eu não subi de uma forma assim tão gritante. Sim. Então, eu posso... Se eu começo a falar assim, fora do meu registro normal, eu já estou com a minha laringe em elevação, porque essa não é a minha voz normal. Aí eu acabo cansando. Se eu falo muito mais alto, desnecessariamente, então todo mundo aqui do meu lado, e eu estou falando como se eu estivesse no estádio de futebol, eu estou fazendo muita força, muito além do necessário e do que a minha musculatura aguenta. Eu posso estar fazendo uma incoordenação do som com a respiração.
Então, meu ar acaba e eu não paro de falar. Então, eu falo, meu ar está acabando, mas eu não vou respirar, não, porque eu não acabei de falar para você tudo que eu queria falar. E aí, quando eu não aguento mais, eu faço isso. Quando esse ar acaba, porque o ar ele passa aqui e vai vibrando a prega vocal. Se eu não tenho o ar vibrando a prega vocal, mas o meu cérebro continua mandando a mensagem que isso aqui tem que falar, elas começam a se comprimir uma contra a outra para produzir esse som. E isso fatalmente vai levar a um esforço. Aí o que acontece com esse esforço? É como se a gente tomasse uma topada todo dia no mesmo lugar. Você bate todo dia no mesmo lugar. Aí começa a ficar meio vermelhinho, né? Começa a ficar meio doloridinho, meio ardido. Mas aí você continua dando a topada no mesmo lugar. Aí aquele vermelhinho já começa a ficar meio arroxeado. Daqui a pouco ele já está inchado. Aí forma um calombo. É exatamente o que acontece nas pregas vocais. Então, ela começa ficando vermelha, machucada, irritada, e te dá sinais disso. Mas isso é no caso de um nódulo ou no caso de uma fenda? No caso de um esforço. No caso de um esforço, você vai sentir essas coisas. Tá? Independente do... a diferença do nódulo para... Deixa eu concluir isso, que eu faço a diferença do nódulo para a fenda. Então, aí você ficou vermelhinho, daqui a pouco essa prega vocal está mais inchada, está com espessamento, e aí criou um calo, um nódulo. Tá? Como é nódulo muscular, igual o que a gente tem, né, pelo pescoço, né, pela tensão da musculatura, se eu fizer exercícios para relaxar aquela musculatura, para fazer um movimento de alongamento, esse nódulo vai diminuindo até que ele desaparece. Qual é a diferença do nódulo para a fenda, né, na questão auditiva? O nódulo é por força. Então, eu faço tanta força... Desculpa. Não é Covid, gente. Não é Covid. Você faz muita força com a musculatura e machuca essa musculatura. A fenda, ela muitas vezes aparece, pelo contrário, pela fraqueza da musculatura. Então, essa musculatura ela pode ter sido tão exigida que ela já não aguenta mais. Então, em vez de ela ficar se batendo lá e formando nódulo, ela vai se afastando. Sabe quando a gente sente uma dor na coluna, que em vez de você forçar a postura, você vai relaxando assim, para não sentir mais a dor? A musculatura das pregas vocais acontece isso. Ela não vai fechando mais totalmente, porque ela não aguenta, ela não consegue. Então, aí forma a fenda. Agora, também tem um tipo de fenda que é provocado pelos nódulos. Então, porque fenda é uma abertura, né, nas pregas vocais. Em vez de elas fecharem todinha, ela fica meio entreaberta. Se eu tenho um nódulo aqui no meio, eu vou fazer assim, tá? Vamos dizer que o meio dos meus dedos seja o nódulo. Eu fico com uma abertura em cima e uma abertura embaixo. Uma fenda em ampulheta. Aí essa fenda foi provocada porque tem um nódulo aqui, um corpo estranho, que não deixa ela fechar totalmente. Aí tem a fenda total, tem a fenda só posterior, e tem uma fenda que é característica das mulheres. Quase 70% das mulheres têm essa fenda que é fisiológica, ou seja, faz parte da sua estrutura. Não vai acontecer nada com a sua voz desde que você não faça o esforço. Porque se você fizer o esforço, já tem uma aberturinha ali, e essa aberturinha vai rasgando o resto todo. Deu para entender? Mas nada disso dói não, tá? Não dói como a topada, não. O que você vai sentir? Você vai sentir cansaço para falar, você vai sentir a rouquidão, a voz mais ruidosa, você pode sentir uma ardência na garganta e certamente você vai sentir um ressecamento. Por isso que eu sempre indico estar com seu copinho de água, sua garrafinha d'água sempre perto. Porque a gente fala, gasta muita saliva e precisa estar bebendo água, estar se hidratando para ajudar nesse movimento de fechamento das pregas vocais. E no caso do refluxo, assim, ele pode causar algum nódulo ou alguma fenda? O refluxo pode causar rouquidão.
Mas o refluxo, como é que eu posso te exemplificar aqui? Eu vou pegar a caneta e o meu dedo. Então, a caneta aqui atrás é a faringe, é o que vai para o aparelho digestivo. O meu dedo aqui na frente é a laringe, é esse tubo aqui. Então, atrás desse tubo tem a faringe. Eles estão coladinhos, parede com parede aqui, tá? O refluxo é gástrico, então vem do aparelho digestório. Voltou por qualquer motivo, seja qualquer alteração gástrica que você tenha, ou intolerância alimentar, ou comeu demais, não é nem não é nem um problema sério, é naquele dia você comeu demais e aí o refluxo faz o quê? O líquidozinho, né, o suco gástrico, ele não processa tudo, aí vai voltando. Tudo que não foi processado no estômago volta pelo tubo da faringe. E aí volta queimando. Nossa. Essa queimação irrita toda a mucosa. E como elas estão coladinhas uma na outra, vai irritar a laringe também. Só que o topo da faringe é muito... Até onde chega o refluxo é muito perto aqui da base da parte de cima, né, da laringe, muito próximo das pregas vocais. Então, essa região toda aqui no entorno, ela fica vermelha, ela fica irritada, ela fica machucada. Então, o refluxo pode levar... eu não sei te dizer se ele pode levar a um nódulo, mas ele vai causar uma irritação e uma rouquidão. E aí depende do comportamento de cada um. Se além do refluxo você ainda fizer um esforço, aí o negócio está mais bagunçado ainda. Mas e se a pessoa, por exemplo, assim, tem refluxo todo dia, acorda com refluxo? Ela precisa ir num gastro para tratar. Tomando a medicação adequada, o refluxo some. E aí tem orientações para dormir com a cabeceira elevada, né? Para que se você dorme todo o pescoço assim, o refluxo vem direto. Se você dorme assim, ele vai, mas ele volta, não sobe tanto. Tá? Entendi. Que não chega a afetar, né? É isso. E aí, o que eles fazem também, os médicos, orientam um tipo, né, de alimentação a ser evitada, dependendo do caso de cada um, né? Vai dando as dicas dos comportamentos que você tem que alterar. Mas aí, se é uma coisa crônica, assim, todo dia você tem, né? Ou às vezes tem gente que tem mais de uma vez por dia, a cada refeição, ou a cada vez que come determinado alimento, o indicado é que você procure um gastro para fazer o tratamento do refluxo, porque ele vai afetar a sua voz. Bom, aproveitando que a gente está nesse embalo de falar de questões que podem ser prejudiciais para a voz, vou trazer um assunto polêmico aqui. Vamos ver. Principalmente para a galera que atua, os atores aí, performáticos também. E sobre Grotowski, assim, o Grotowski ele não é muito a favor da questão da preparação vocal, né? Da preocupação, do zelo pela preparação vocal. O ator ele é muito do estímulo criativo, do laboratório, das referências que ele vai encontrando no caminho, sem ter essa preocupação com o trabalho vocal. O que você pode falar assim para esses atores que geralmente trabalham dentro da linha de pesquisa do Grotowski, que preferem essa forma de se trabalhar, mas também não agredir a sua voz? Então, o Grotowski, ele diz que ele não, a linha dele, assim, não há preparação vocal para o personagem. A voz vem em decorrência de uma ação física do corpo do personagem, da emoção do personagem. Mas ele não diz nada que o ator não pode preparar a sua voz antes de chegar no personagem. Então, assim, e eu sempre falo isso, para qualquer linha que você siga, quando está na hora do vamos ver, está na hora do ensaio, está na hora de entrar em cena, de gravar, o que for, entrar em sala de aula, o que for, você não vai pensar em nada, você vai fazer. O tempo de pensar é antes. Sim.
quando você pega o texto, quando você está estudando o texto, quando você está preparando a sua aula, esse é o tempo de pensar. Sim. Porque se você começar, onde é que eu estou respirando, a minha voz está aqui, durante a cena, Sim. acabou, Já não tem era, acabou. verdade, não tem nada. É tudo fake. Então, o que eu costumo fazer, eu tive, durante uns 5 anos, eu dei aula na pós-graduação, também de artes cênicas, e a gente estudava a visão de cada dramaturgo sobre o trabalho de voz. E o que a gente pôde perceber, estudando Grotowski, é que ele dava importância, sim, à melodia da voz, à verdade, aquela musicalidade da voz, mas que ele não queria que os atores construíssem a voz de um personagem para não cair no falso, para não perder a naturalidade da emoção daquele personagem. Até porque ele não separa a voz do corpo, né? Para ele é tudo interligado, é uma totalidade, né? Exatamente. Só que a gente precisa também, de uma certa forma, segmentar para conseguir trabalhar, né, as especificações, né? Sim, e aí o que eu costumo aconselhar é assim, tenha o seu aquecimento vocal para você. Para você, Jéssica, para você como atriz. Independente de personagem, né? Independente de personagem. O aquecimento vocal é constituído de exercícios de relaxamento, porque eu preparo, né? Eu tiro a tensão da musculatura envolvida para começar a falar, de respiração, para que eu ajuste até o meu fluxo respiratório, que muitas vezes assim, meu personagem é super zen, mas eu tô super esbaforido, eu tô cansado, eu tô ansioso, então você faz exercícios respiratórios para encaixar a respiração no ponto mais adequado. Os exercícios de articulação, que eles vão preparar essa musculatura aqui para começar a falar. Os exercícios de sonorização, que é começar a vibração, a produção do zzz, que é começar a mexer com o fechamento da prega vocal, e a ressonância, que é a projeção da voz. Então, são os 5 itens que a gente prepara, independente de personagem. Eu preparo o meu corpo. Da mesma forma que eu alongo o pescoço, alongo o braço, a perna, para eu fazer. E Grotowski, vocês fazem aquecimento corporal. Sim, com certeza. Porque senão vocês machucam o corpo inteiro. Sim, com se certeza. Começar a fazer os exercícios sem nenhum assim, frio, né? Chegar direto e fazer. Sim. Então, pode fazer também o aquecimento da musculatura da laringe, né? Das cordas vocais. Não precisa focar no personagem para não perder o objetivo do trabalho da linha do Grotowski. Mas vamos dizer assim, o esforço vai ser minimizado se a sua musculatura tiver com o tônus, com a mobilidade, com a flexibilidade mais adequadas. Então, assim, antes de qualquer linha de pesquisa, né, é importante o ator pensar na preparação dele, né? Sim, sempre antes de trabalhar qualquer linha de pesquisa, mais essa questão da consciência corporal, né, da consciência vocal dele, né? E depois explorar, sim, possibilidades, né? Sim. Você com a musculatura ali trabalhada, depois você faz os experimentos que você quiser. Né? Não é que a gente nunca vai fazer esforço. Claro que a gente vai fazer esforço. A atividade vocal intensa é uma atividade de gasto energético. Então, você vai sair cansado. Só que o nosso objetivo, quando a gente faz um aquecimento, uma preparação vocal, é que você tenha o melhor rendimento com o mínimo de esforço. Se você andar durante, vai lá, 30 minutos direto, quando você chegar em algum lugar, você vai querer sentar e descansar, porque a perna vai estar doendo. Mas você não vai perder a capacidade de andar por isso. A mesma coisa é a voz. Eu posso falar durante 2 horas seguidas e depois eu posso ficar cansada, mas eu não vou perder a minha voz por isso. Se eu estou perdendo a minha voz, é porque eu estou fazendo alguma coisa de forma errada ou inadequada com essa estrutura. Aí uma coisa que eu acho importante falar, Jéssica, é do desaquecimento. É isso que eu ia te perguntar agora. Falei assim, pegando esse gancho do Grotowski, a despreparação, né?
É porque, assim, sair. Como sair? Você tem que voltar para o seu eixo, tem que voltar para a sua musculatura, para o seu tom de voz. Então, a gente faz os exercícios do aquecimento ao contrário. Em vez de eu começar lá do relaxamento e terminar na ressonância, eu vou começar da ressonância e vou indo para trás até terminar no relaxamento. Pode dar um exemplo para gente? Então, por exemplo, de preparação. Vou fazer um de cada. Então, um exercício de relaxamento, por exemplo, seria a massagem laríngea, que você joga a laringe de um lado para o outro. Um exercício de respiração, eu puxo o ar pelo nariz e solto o sopro comprido o máximo que eu conseguir, puxando sempre pelas costelas e o diafragma. O mais comprido que você conseguir. Um exercício de articulação, a mastigação exagerada. Faz a cara mais feia do mundo. Nossa, Se ficar bonito, é porque tá errado. E aí você conta mentalmente até 15, vai dar uma cosquinha aqui, que é sinal que ativou a circulação nessa região. Um exercício de sonorização, o som do Z e do V. Então eu faço eu estou fazendo isso aqui para manter a corda vocal fechada. E a ressonância é aquele som do humming, do M, né? Trazendo o som aqui para a boca. Tá? Esse é o exercício de projeção. Então, eu venho nessa sequência: relaxamento, respiração, articulação, sonorização, ressonância. Para eu devolver a minha voz para o ponto de partida, eu começo ao contrário. Começo com a ressonância. Vou para a sonorização. Vou para a articulação. Ou faço outro de articulação que eu queira. Por exemplo, estalar a língua. Vou para a respiração. E aí a respiração vai ser mais lenta ainda, porque aí eu quero desacelerar, né, do que eu vim de cena. Então, eu posso fazer o som do S. Ou do F. E o X. E aí termino com o relaxamento, que pode ser de novo a massagem laríngea, pode ser puxar o pescoço para um lado, para o outro, olhar por trás dos ombros. E o bocejo é maravilhoso, o melhor exercício que tem é o bocejo. É só você falar que já vem. Já. Bocejo é ótimo, que ele abaixa a laringe, abre tudo e dá uma relaxada. Maravilha. É o melhor momento, né? Então é importante você aquecer, mas também é importante você desaquecer para devolver sua voz para o lugar dela. Ih, fiquei cabelo perto. Carla, para a gente ir finalizando também essa entrevista, me fala um pouco sobre qual foi seu maior estímulo para ser fonoaudióloga. Então, no caso, meu maior estímulo foi minha mãe mesmo. Ninguém conhecia fonoaudiologia quando eu fui fazer faculdade. Eu tenho 45 anos. Eu fiz vestibular em 1992. Então, não é uma coisa... Não era, né, embora minha mãe já fosse fonoaudióloga há mais tempo, mas era pouquíssimo. Então, assim, todos os meus professores da faculdade eram colegas da minha mãe. Assim, o meio era muito... Hoje em dia, não. Hoje em dia, a fonoaudiologia cresceu muito. Né? Então, eu conheci pela minha mãe, eu vi, minha mãe trabalha, Denise Guapiaçu, ela sempre trabalhou mais com a área de educação, que ela foi professora primária, e ela trabalha com problemas de aprendizagem, de fala, e eu, quando criança e adolescente, ia para a clínica e ficava vendo, observando, e eu achava que era divertido, porque muitas vezes você tinha que... Era contar história, era fazer jogo, era fazer essas caretas, né? E era ler história. Então, eu achava que era uma coisa divertida de fazer. E sabia
que dentro da fonoaudiologia tinha a área da psicomotricidade, que trabalhava com o corpo. Então, foi o gancho que eu achei que eu poderia ter para trabalhar com o teatro junto com a fonoaudiologia. Inclusive, ai, que maravilha. o tema da minha dissertação, meu TCC da UERJ de pós-graduação foi a psicomotricidade no teatro. Uhum. E depois eu fiz a especialização em voz, no Cefac, que é um centro de especialização em fonoaudiologia clínica, e fiz o meu trabalho foi sobre a voz do estudante de teatro. Então, eu fiz uma pesquisa dentro mesmo com o meu grupo de alunos da época, de primeiro período e de último período, para ver, fazer a diferença como o aluno chega na faculdade e quando ele está para se formar, quais são as mudanças, o que acontece, o que ele já percebe de diferente na voz dele. Então, foi mais um... Aí, dentro da fono, dentro da faculdade, eu tive uma professora, a professora Enileia Gás, que dava aula de voz, e ela me chamou para estagiar com ela na Estácio. Eu estudava na Estácio, eu fazia faculdade na Estácio, e ela me chamou para estagiar com ela. Eu já tinha me formado, ela sabia que eu fazia teatro também, que ela é mãe da Rosane e da Beth Goffman. E eu fui aluna da Rosane no Teatro Escola dela aqui no Rio também. E aí a Enileia sabia disso, sabia que eu fazia teatro, e ela falou, olha, você não quer assistir minhas aulas de voz para atores? E aí eu fiquei fazendo estágio com ela, e depois ela me indicou para trabalhar na Estácio. Eu comecei a dar aula com 23 aninhos, uma menininha. Mas cá estou até hoje. Que maravilha! Muito bom. Muito bom. É muito bom saber das suas vivências, das suas experiências, da sua didática aqui no canal, porque assim, no canal a gente ainda não teve nenhuma preparadora vocal, né? E eu sinto que os atores, a classe artística, a não ser a galera da música, os atores Sim. musicais, se preocupam realmente em cuidar da voz, né? Mas Uhum. assim, os atores, de modo geral, não se preocupam tanto. E é um assunto importante, né? Porque para entrar em cena é muito importante você estar totalmente preparado, né? Para não se lesionar também. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Obrigada. Eu Gratidão, falo cara. assim, eu falo, se me deixar eu vou ficar falando eternamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente, uma pergunta extra. Pedro já joga isso Hum, aí lá no finalzinho. Seu nome tem origem indígena? todo mundo pergunta isso. Eu acho que sim, mas assim, esse meu sobrenome, Guapiaçu, é por parte do meu avô materno. Mas assim, a família dele, a família, muita gente da Ilha do Governador, aqui no Rio, mas a maioria das pessoas loura de olho azul. Então, assim, eu não sei que índio foi esse que apareceu na Ilha do Governador de olho azul. Mas já, tecnicamente é uma de origem indígena. Esse deve ter sido muito misturado. Muito, muito. Pegou um português com índio ali e deu uma misturada boa. Obrigada, Carla, pela sua simpatia, pela sua disponibilidade no canal, de verdade. Beijo grande para Obrigada, você. Jéssica. Obrigada a você aí. Espero ter contribuído um pouquinho. Parabéns pelo trabalho de vocês. É Ah, muito importante a gente ter esse trabalho no nosso meio, né? De falar com profissionais, de orientar, de dar dicas. Parabéns. E obrigada pelo convite. eu que Um beijo agradeço, ó, grande para vocês que estão convidada assistindo. eternamente para esse canal. Teve uma ideia, um Oba, assunto diferente, traz pra gente, que pra gente vai ser eu venho. Pode maravilhoso falar que ter eu você aqui, volto. tá bom? Obrigada, Jéssica. Um beijo. Tchau. Tchau.